Ao meio-dia, no Estreito de Hormuz, uma explosão termobarálica colossal rasga o nevoeiro da manhã enquanto 300 lanchas suicidas iranianas cercam o USS Lincoln por todos os lados. Dois F-4 Phantoms armados com ogivas de destruição em massa mergulham a uma velocidade de 1,5 vezes a velocidade do som, enquanto um apagão eletrônico total deixa 5.000 marinheiros americanos completamente às cegas. Teherã acredita ter finalmente acionado o golpe fatal do século, mas enquanto o contador chega a zero, uma pergunta aterrorizante paira no ar. A frota americana é um alvo fácil? Ou os iranianos acabaram de navegar diretamente para uma armadilha invisível? Você vai se arrepender de perder a virada que está prestes a embaralhar todo o tabuleiro, porque no Estreito de Hormuz, o verdadeiro pesadelo ainda não veio à superfície. Naquela manhã, o silêncio sobre o Golfo de Omã foi despedaçado pelo trovão de 200.000 toneladas de aço movido a energia nuclear. O presidente tinha acabado de autorizar o envio de uma armada descomunal, lançando os grupos de ataque dos porta-aviões USS Abraham Lincoln e USS Harry S. Truman, o Martelo e a Bigorna, direto pelo gargalo naval mais perigoso do mundo. Aquilo não era uma patrulha de rotina. Era a manifestação física da doutrina que redefiniu a guerra no século XXI. Paz através da força. Para os analistas militares, a chegada dessa frota era como trazer uma metralhadora pesada para uma briga de facas. Não se faz isso porque se quer entrar em combate. Faz-se para obrigar o adversário a perceber que sua única esperança de sobrevivência é dobrar antes mesmo de o primeiro tiro ser disparado. Cada porta-aviões representa uma cidade soberana flutuante, equipada com os sistemas de lançamento eletromagnético mais avançados do mundo e protegida por um cérebro Aegis que interliga cada destroyer da região em um único organismo letal. Os Estados Unidos estavam essencialmente auditando cada centímetro quadrado do litoral iraniano com os sensores mais sofisticados já construídos. Mas Teherã não assistia em silêncio. De acordo com inteligência interceptada, os guardiões da Revolução Islâmica já haviam passado anos se preparando exatamente para aquele momento. Escondida entre os penhascos recortados e os túneis subterrâneos reforçados do estreito, o Irã preparava sua resposta total: o enxame do dragão. Era uma onda massiva de centenas de lanchas suicidas Zulfikar de alta velocidade e F-4 Phantoms, supostamente carregando ogivas improvisadas de destruição em massa. Eles acreditavam que nos confins estreitos de Hormuz, os números brutos venceriam a qualidade tecnológica. Apostavam na ideia de que, se você arremessa sucata suficiente contra um escudo, ele eventualmente se parte. A linha vermelha havia sido cruzada. O fornecimento mundial de petróleo estava à mercê de um gatilho instável, e todo o aparato militar iraniano estava em alerta máximo, convicto de que a frota americana tinha navegado diretamente para um matadouro de titânio. O tabuleiro estava montado, os estopins estavam acesos, e o maior jogo estratégico já visto no Atlântico e no Golfo havia começado. A maioria das pessoas erra ao pensar que aquilo foi apenas mais um confronto. Foi o prólogo de uma execução que ninguém viu vir. Minutos depois, o enxame do dragão irrompeu da costa iraniana com uma fúria que redefiniu o significado da saturação. Centenas de embarcações de ataque rápido Zulfikar acenderam seus motores simultaneamente, cortando o estreito a 70 nós em uma maré multidirecional de aço. Lá do alto, 2 esquadrões de F-4 Phantoms desceram para uma altitude de apenas 18 metros, literalmente raspando as cristas das ondas para permanecer abaixo do horizonte de radar dos destroyers americanos. Teherã estava executando um jogo de alto risco. Acreditavam que, ao lançar centenas de alvos de baixa tecnologia contra o grupo de ataque do Lincoln, conseguiriam sobrecarregar os computadores de controle de fogo americanos e forçar uma abertura letal para suas ogivas de destruição em massa. Era uma massa bruta do século XX tentando afogar um deus digital do século XXI. Mas a Marinha Americana não mordeu a isca. Em vez de reagir com força total, a frota executou o MCOM Alpha, um estado de invisibilidade eletromagnética completa.
Em um piscar de olhos, o USS Abraham Lincoln e o USS Harry S. Truman desapareceram do mundo digital. Desligaram todos os rádios, todos os radares e todos os sistemas de controle de fogo, transformando os maiores navios de guerra do mundo em fantasmas na máquina. Simultaneamente, o grupo de ataque implantou uma vasta rede de boias de isca de alta fidelidade. Não eram simples balizas. Eram miragens digitais sofisticadas que transmitiam uma réplica perfeita da assinatura eletrônica e térmica de um porta-aviões. Para observadores militares, era como assistir a um jogo de esconde-esconde de alto risco dentro de um corredor de espelhos. Os comandantes iranianos ordenavam freneticamente que seus pilotos e lanchas do enxame carregassem em direção a ícones nas telas que não passavam de fantasmas digitais. Pensavam estar se aproximando para o golpe histórico contra a frota americana, sem saber que o verdadeiro bicho-papão americano estava parado ao lado deles, silencioso, invisível e prendendo a respiração. Os caçadores estavam ocupados perseguindo sombras, enquanto o verdadeiro predador já calculava os microsegundos até a execução final. Os assessores técnicos de Moscou e Pequim observavam suas telas de radar em estado de confusão crescente, enquanto seu plano infalível começava a se dissolver num vazio digital. O tabuleiro estava montado, a isca havia sido engolida, e o mundo estava a um único batimento cardíaco de uma humilhação que mudaria as regras da guerra naval para sempre. A armada era realmente impotente. Ou Teherã estava prestes a descobrir o que se escondia atrás do ruído estático? O pesadelo estava apenas começando. Enquanto os mísseis iranianos entravam em sua fase terminal, esperando colidir com os fantasmas digitais, os EA-18G Growlers, circulando na estratosfera, desferiam um golpe digital que alterou as leis da realidade. Aquilo não era simplesmente interferência eletrônica, era um sequestro digital total. Usando pods de interferência avançada de nova geração, os Growlers não se limitaram a sufocar os sinais iranianos, eles os substituíram. De repente, os sistemas de guiagem nos mísseis iranianos receberam um novo conjunto de coordenadas. Para os cérebros artificiais dos mísseis, o alvo real já não era o porta-aviões. Era o próprio centro de comando dos Guardiões da Revolução em Bandar Abbas que os havia lançado. Técnicos treinados em Moscou assistiam às suas telas em horror paralisado, enquanto seus próprios projéteis realizavam uma curva perfeita de 180 graus, retornando em direção à própria costa iraniana em velocidade supersônica. Os caçadores haviam sido enganados a ponto de disparar contra si mesmos. Foi um funeral bilionário para o programa doméstico de mísseis do Irã. Enquanto o céu era preenchido pelos mísseis em curva, a superfície do estreito se tornava um laboratório para o assassino silencioso supremo. O sistema laser Helios a bordo dos destroyers da classe Arleigh Burke despertou. No mundo do combate naval de alto risco, esperamos normalmente o trovão dos canhões ou o rugido dos mísseis, mas aquilo era diferente. Não havia explosões, não havia fumaça, não havia aviso. A uma distância de 8 quilômetros, as lanchas suicidas Zulfikar da vanguarda simplesmente pararam. Uma por uma, seus cascos de fibra de vidro começaram a fumegar e seus motores de alta performance começaram a brilhar em vermelho cereja antes de derreter numa massa de sucata inútil. Para um observador militar, era como se o próprio sol tivesse decidido descer e visitar cada embarcação individualmente. Era limpo, cirúrgico e aterrorizantemente eficiente. O enxame do dragão estava sendo desmontado por um feixe de luz que custava menos do que uma xícara de café para ser disparado, transformando bilhões em equipamento iraniano numa sucata flutuante. Os guardiões da revolução pensavam que estavam travando uma guerra de atrito. Não percebiam que estavam combatendo um deus digital da guerra que nem sequer precisa de munição para apagá-los. Você acha que os Estados Unidos realmente venceram? Ou ainda há surpresas por vir? Horas depois do início do enxame, a camada mais aterrorizante da defesa americana foi ativada. A rede NIFCCA, a mente coletiva digital. Enquanto os comandantes iranianos gritavam em seus rádios tentando entender por que suas lanchas da vanguarda derretiam ao sol, um F-35A circulava a 9.000 metros acima da névoa. O piloto não disparou um único míssil. Não precisou.
Usando seu radar APG-81, ele simplesmente iluminou os alvos restantes e sussurrou os dados para a rede via Link 16. A 190 quilômetros de distância, um submarino de ataque da classe Virginia, espreitando centenas de metros abaixo da superfície, em silêncio absoluto, recebeu as coordenadas. Sem jamais emergir ou revelar sua posição, o submarino lançou uma salva de torpedos MK-48. Os comandantes iranianos foram apagados da água sem jamais saber quem havia puxado o gatilho. Não estavam combatendo um navio, estavam combatendo um algoritmo baseado em nuvem que já os havia marcado para a exclusão. Este é o ataque de domínio cruzado, a realização suprema do domínio naval moderno, onde o caçador é invisível e o abate é inevitável. Em seguida, enquanto os generais iranianos tentavam desesperadamente reinicializar suas estações de radar costeiro para localizar a imensa armada, perceberam o horror supremo. A Agência de Segurança Nacional não havia apenas monitorado seus sistemas, havia morado dentro deles durante meses. Aquele era o golpe mestre do código sombra. Cada linha de código-fonte de radar que o Irã havia utilizado para construir sua rede furtiva havia sido comprometida por uma porta dos fundos da agência americana. Toda vez que os iranianos ligavam seus sensores, não estavam vendo o oceano real. Estavam vendo uma sequência digital pré-gravada, concebida em Washington. A Marinha Americana não havia simplesmente bloqueado o ataque. Havia tomado emprestada toda a rede de defesa iraniana e a forçado a desmantelar-se através de uma série de laços de sinais falsos. O Irã pensava que dominava a Zona Cinzenta, mas na verdade eram apenas fantoches num teatro americano. Mas a humilhação não parou no céu. Pouco depois, enquanto os guardiões da Revolução tentavam lançar uma segunda onda a partir de suas cidades de mísseis subterrâneas, a Marinha Americana desferiu uma jogada que desafiou toda a lógica física, o bloqueio lógico. Aquelas portas blindadas de aço reforçado, com 1 metro de espessura, as mesmas que Moscou afirmava serem impenetráveis, de repente se recusaram a abrir. As equipes americanas de guerra cibernética haviam contornado os relés de segurança física dos bunkers através dos próprios links de satélite dos iranianos. As invencíveis cidades de mísseis de Teherã foram transformadas em tumbas de alta tecnologia em um único instante. Os mísseis estavam armados, o combustível estava quente, mas as portas estavam trancadas por dentro por um deus digital a 5.000 quilômetros de distância. Os aliados de Teherã não apenas perderam suas armas, foram sepultados pela própria arquitetura. Embora esta operação seja uma simulação ficcional de alto risco de um conflito potencial, a tecnologia e a filosofia de domínio total são a realidade absoluta da Marinha Americana de hoje. A lição estratégica da Grande Armada é absoluta. A guerra moderna não é mais sobre quem tem o míssil mais rápido, é sobre quem possui a informação. E se isso realmente acontecesse, poderia desencadear uma crise global do petróleo. O Estreito de Hormuz transporta cerca de 20% do fornecimento mundial de petróleo. Mesmo um fechamento breve poderia fazer os preços do petróleo disparar entre 30% e 50%, como observado em perturbações anteriores. E se uma ogiva de destruição em massa conseguisse penetrar o escudo? Em 180 segundos, o protocolo de retribuição seria acionado. De um submarino silencioso da classe Ohio, espreitando em algum ponto do vasto Oceano Índico, mísseis Trident II seriam lançados. Não são apenas mísseis, são a mão de Deus. Antes que a ogiva iraniana pudesse sequer tocar a água, cada instalação nuclear e nó de comando do país estaria marcado para apagamento estratégico. Se isso escalasse para uma liquidação de 24 horas, a Armada Americana ativaria a Operação Sopro do Dragão. Não seriam apenas ataques a cidades, seria uma lobotomia estrutural de sua civilização. Usando bombas de grafite, os Estados Unidos neutralizariam toda a rede elétrica iraniana em um único instante. O que acabou de acontecer em Hormuz levanta uma pergunta aterrorizante. A coragem e a ideologia ainda têm lugar na guerra moderna quando um lado luta com sangue e aço e o outro com código e a velocidade da luz? O próprio conceito de batalha torna-se sem sentido. Isso não é mais combate, é a destruição de sistemas.
Essa assimetria cria o paradoxo do século XXI. As guerras mais devastadoras serão silenciosas. Sem tiros, sem explosões, apenas a paralisação completa de uma nação após algumas linhas de comando. A frota americana não veio para travar uma guerra, veio para provar um teorema. O preço da agressão não é a derrota, mas a aniquilação instantânea. Num mundo conduzido pelo digital, quem detém a chave mestra é o Deus do campo de batalha. E hoje, esse Deus veste o uniforme da Marinha dos Estados Unidos.